Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Amazônia News, a edição desta quinta-feira, 23 de novembro. E por 52 votos a favor e 18 contrários, o Senado aprovou ontem, quarta-feira, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. O placar foi o mesmo nos 2 turnos. Eram necessários 49 votos para aprovação da PEC. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A proposta, desde o início, dividiu os senadores. Alguns defendem que o projeto invade as competências da Suprema Corte. Outros argumentam não ter o propósito de retaliação ao tribunal. E na última terça-feira, o Senado havia aprovado calendário especial para a votação da PEC 8/2021, que permitiu a votação em 2 turnos, no mesmo dia, sem sessões de intervalo. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, abriu ontem, quarta-feira, o 6º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negras e Negros. O evento vai até sexta-feira, dia 24. E o objetivo é debater o uso das ações afirmativas para a transformação das estruturas de poder, estratégias de luta da população negra, entre outros temas. Na abertura do seminário, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Lênio Bentes Correia, celebrou a presença maciça de pessoas negras para acompanhar os debates, fato que não ocorreu nos eventos anteriores. E o governador Helder Barbalho participou, na tarde de ontem, quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, da solenidade promovida pelos ministérios das cidades, que marcou a primeira etapa para a implementação do novo Minha Casa Minha Vida, programa habitacional do governo federal. Foi anunciada a primeira sessão de propostas para a faixa 1, destinada às famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. Segundo a portaria publicada em junho, que regulamentou o novo Minha Casa Minha Vida, as metas de contratação para a faixa 1 consideram o déficit habitacional nos estados, aferido pela Fundação João Pinheiro em 2019. De acordo com a publicação, os estados mais deficitários é que logo receberão mais unidades por essa modalidade, e o Pará está entre eles. Vamos conferir juntos agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. 26 graus, variação entre 26 e 32 graus. Sensação térmica 28 graus. Umidade relativa do ar em 79%. Através das imagens de satélite, a gente consegue observar nuvens carregadas sobre boa parte do norte do país. Isso indica que a chuva vai continuar acontecendo, principalmente no sul do Amazonas, áreas também do sul do Pará. O alerta é de temporais, porque a chuva acontece a qualquer momento do dia e mesmo que intercale momentos de melhoria, com o céu ainda bastante encoberto, o volume acumulado é mais expressivo. E além disso, essas pancadas devem vir acompanhadas de rajadas de vento de até 70 km por hora. As áreas do norte do Amazonas, Roraima, o interior do Pará, boa parte do Tocantins, Rondônia e Acre também recebem chuva, mas com volume acumulado inferior e, além disso, as rajadas de vento também são menos intensas. No norte do Pará e áreas do Amapá, tempo firme ainda prevalecem. As temperaturas são bastante elevadas no meio da tarde, com um dia que já começa abafado. Então a mínima é de 27 graus em Manaus, 25 em Porto Velho e a temperatura máxima deve chegar na casa dos 33 graus em Boa Vista, 34 em Macapá, Belém e Palmas.
Editar de concursos abertos, em especial no estado do Pará. Candidatos já estão se preparando para as provas e hoje, no quadro A Hora do Concurso, vamos te dar mais informações sobre os principais editais. Convidamos um time de professores especialistas em concursos para que você possa ter uma preparação a mais para esse grande desafio. Fique ligado no quadro A Hora do Concurso. E hoje o assunto do quadro é redação. Para isso, convidamos o professor Romy Castro, pois quando se trata do assunto, ele é referência aqui em Santarém, por ter mais de 30 anos ministrando aula sobre redação em português. Professor, muito obrigada por ter recebido o nosso convite. Eu que agradeço, Elô. Obrigado ao convite da TV Amazônia. Muito obrigado por estar participando desse quadro tão importante para pessoas que estão nesse processo preparatório para fazer um bom concurso. Professor, a primeira pergunta. A redação, ela é especificamente para todos os cargos ou tem cargos que são, digamos assim, específico, que vai cair aí nas bancas? As bancas vão exigir a redação? Muito boa pergunta. Depende muito. Não dá para a gente fazer, a preparação não pode ser só para uma banca. Por exemplo, o Sebrasp vai cobrar determinado tipo de gênero textual, mas você pode ter outras bancas que cobram gêneros diferentes. Por exemplo, a maioria tem optado pelo discurso dissertativo, né? Outro dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. E algumas bancas muito específicas tratam de estudo de caso, que aí a proposta do gênero é diferente e o candidato precisa se preparar para isso. Como é que faz? O candidato tem que obrigatoriamente ler bastante esse edital para saber qual é o gênero textual que será cobrado na sua prova, porque aí você se prepara especificamente para aquele concurso e não de uma forma genérica. Mas, grosso modo, é preciso escrever. Antes de analisar a banca, antes de analisar qual é o gênero que será cobrado, é importante escrever, Elô. Isso que determinará se o candidato terá sucesso ou não na sua prova. Ok, a nossa segunda pergunta é sobre muitos assuntos em altas e o que o senhor aposta que pode cair? Muito boa pergunta, é muito apropriada, porque essa é uma pergunta que o candidato faz desde o momento que sai o edital. Isso é importante. Você que está se preparando para a prova tem que lembrar que o que determina a expectativa da banca em relação ao seu concurso é a função para a qual você está concorrendo. Então, se é a CEMED, por exemplo, tem um concurso da CEMED agora, né? Então, é muito provável que o tema da redação seja associado com a educação. Então, é preciso treinar a educação e outros temas que estão associados à educação, né? Se o tema por exemplo, o concurso da Polícia Militar, né, para oficial que vai cobrar e do bombeiro que vai cobrar a redação. Então é provável que a cobrança da banca seja associada com segurança pública ou algo relacionado à segurança pública. Mas isso é só especulação. Pode ser que a banca trate de um outro tema, daí de novo a necessidade. Você que está se preparando para fazer a prova tem que escrever. Escreva muito, produza muito e automaticamente você vai estar preparado, se ajustando no edital, para o concurso que você vai submeter. Não ache que assim, dá para se preparar com um tema na véspera. Não dá. A gente não se prepara com um tema na véspera, a gente se prepara para escrever. O tema, bom, aí é o dia que vai definir. Mas quando a gente está se preparando para o concurso, ou quando a gente já é concurseiro com muito mais, né, já está sempre produzindo e está sempre se preparando, não importa qual seja o edital. Então, professor, nós tivemos aqui alguns professores, eles deram muitas dicas de como os candidatos podem se preparar. O senhor já falou aqui, já deu algumas dicas também, mas assim, claro que são vários assuntos e tudo mais. Então, deixe também aqui as suas dicas principais de como os candidatos podem se preparar para realizar uma redação digna de aprovação. É isso mesmo. O que você tem que fazer, você que está se preparando aí, é pegar as últimas provas dos concursos anteriores, pegar as últimas provas dessa banca e produzir. Eu não conheço um outro jeito de fazer boa redação se não for treinando. E alguém, evidentemente, para corrigir. Eu gosto dessa ideia de tentativa e erro. Errar faz parte do processo de crescimento no texto. Então, uma sugestão, pegue temas, escreva, submeta a apreciação de um professor e depois reescreva essa proposta. Ou então faça um outro texto, submeta a apreciação do professor, avalie suas dificuldades, suas limitações, seus erros e
e vá crescendo no texto. Porque a única maneira de melhorar coesão, coerência, aspecto gramatical, progressão discursiva e se ajustar à expectativa da banca é treinando. Eu não conheço outro jeito de melhorar a redação que não seja com a prática. Se você é concurseiro, se você quer uma vaga nesse concurso, se é o seu sonho, se é o seu projeto de vida, lute por ele. Como? Como é que eu faço para lutar por esse projeto de vida? Treine, escreva, produza, erre. Se você fizer assim, vai se preparar legal para fazer uma boa prova e conseguir essa vaga tão sonhada. Você anotou todas essas dicas? Então, esse foi o quadro da Hora do Concurso com o professor Romy Castro. Professor, muito obrigada por ter recebido o nosso convite aqui no estúdio. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um abraço. Um incêndio destruiu uma plantação de melancia na comunidade Costa do Tapará, na região de Várzea, do município de Santarém. Segundo os moradores, as queimadas naquela região já duram 3 dias e, além das plantações dos produtores, ameaçam também as residências das pessoas. Os próprios comunitários se mobilizaram para tentar conter os focos de incêndio, que se propagam rapidamente devido ao tempo seco e vento forte. Segundo os moradores, o fogo teria começado em um roçado de forma intencional. Apesar dos inúmeros alertas feitos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e IBAMA, donos de terras continuam tocando fogo na área de vegetação e colocando em risco comunidades inteiras. Em um capotamento de uma viatura do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, causou a morte de um servidor do Instituto. Ele completaria 64 anos de idade no próximo dia 2 de dezembro. O acidente aconteceu ontem à altura do quilômetro 88 da rodovia BR-163, em Belterra. Segundo informações de testemunhas e repassadas à Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo teria perdido o controle da direção durante uma ultrapassagem e capotou em uma ribanceira. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas para ajudar no resgate da vítima. Os socorristas tiveram muita dificuldade para retirar o corpo do servidor, que ficou preso entre as ferragens, em uma área de mata fechada próximo ao Igarapé. E nos dias 24 e 25, já neste final de semana, a Paz Church Santarém realizará o maior evento de missões na Catedral do Amor, que é a Conferência de Missões 2023. E para nos dar mais detalhes, a nossa equipe conversou nessa manhã com o pastor Nilton Cordeiro. Ele é pastor de missões e coordenador do evento. Então, a grande conferência de missões, ela vai ocorrer nesse final de semana, a partir de sexta-feira. Então, de sexta a domingo vai ser só festa aqui, a festa das missões. E os nossos missionários estarão vindo de todas as suas comunidades dos interiores para celebrar, junto com toda a igreja, Partiu de Santarém. E vai ser uma das maiores festas deste ano. E você não pode perder. Você tem que estar aqui conosco, para celebrar juntamente conosco as grandes conquistas desse projeto de missões da Partiu de Santarém. Pastor, serão 2 palestrantes, o senhor e a pastora Miriam. E como é que está aí o coração, com a expectativa de estar ministrando em mais uma conferência de missões? Sim, para mim eu considero um grande privilégio poder ministrar nessa conferência tão especial. E, na verdade, o que nós queremos é transmitir, repassar para cada pessoa aquilo que Deus tem posto no nosso coração. A visão do coração dele, de alcançar todas as comunidades da Amazônia, Enfim, para alcançar todas as cidades e capitais do Brasil e do mundo, enfim, para Jesus Cristo. Então nós somente estamos dando continuidade a esse grande sonho, a esse grande projeto que começou a ser vivido aqui na igreja Partiu de Santarém, desde o início das obras, aqui nessa cidade, a partir do ano de 77. E nós sabemos que tudo o que aconteceu até agora tem sido somente o começo. A expectativa é para o que está vindo aí na frente,
porque grandes coisas Deus estará fazendo. E eu tenho certeza, Deus, Ele não só vai surpreender Santarém, o Pará, o Brasil, mas Ele vai surpreender o mundo. O segredo para você crescer para fora é primeiro você crescer para dentro. Fala com o Espírito Santo, pergunta para ele assim: Espírito Santo, o que eu posso fazer pelo reino de Deus hoje? Porque se você crescer aqui, você vai detonar lá. O mundo está precisando de pessoas que estão queimando com a paixão, com o fogo por Jesus e pelo reino dele. A edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia News vai ficando por aqui, mas amanhã temos mais. Esperamos você neste mesmo canal e neste mesmo horário.